Esses 4 livros ocultos foram responsáveis por me ajudar a fazer meu primeiro milhão com apenas 22 anos de idade. Nesse vídeo eu vou te revelar quais são esses 4 livros pouco conhecidos, a maioria deles, e por que esses livros podem ajudar a você. Então vamos lá, começando com o primeiro livro. E o primeiro livro foge totalmente dessa ideia de livros de negócios, livros de empresas ou até mesmo livros de dinheiro. O primeiro livro se chama Siddhartha, do autor Hermann Hesse. E esse foi talvez o melhor livro que eu li em toda a minha vida. Esse livro me mostra e mostra a você o poder da sua própria mente, de jogar sua mente em uma direção e alcançar as coisas que você quer. Esse livro é um livro de história. Basicamente ele conta a história de um cara chamado Siddhartha. Não era o Siddhartha Buda, era um outro Siddhartha. É uma história fictícia, ok? E esse Siddhartha, ele era filho de um Brahmane. Na Índia antiga, ela ainda, até pouco tempo, décadas ou talvez alguns séculos atrás, ainda era dividida em castas, ou seja, como se fossem classes sociais determinadas pelo seu nascimento. E existiam 4 classes sociais, 4 castas. A primeira classe eram os Sudras, na verdade a quarta, que era a classe mais baixa. Os Sudras, se eu não me engano é esse o nome, perdão se eu estiver falando errado, eram as pessoas que serviam ao povo por meio de trabalhos manuais, como babás, empregadas, donas de casa. Donas de casa não, gente que ajudava as donas de casa, pessoas que faziam trabalhos braçais. Depois tinha a terceira classe social, que eram os Vaixas. O que eram os Vaixas? Vaixas eram os comerciantes. O que esses comerciantes faziam? Eles eram responsáveis pelo comércio, pela comida, por comercializar as coisas. Em terceiro, temos os Kshatriyas. O que são os Kshatriyas? Eram os guerreiros, as pessoas que iam para a guerra e também as pessoas que, de certa forma, lideravam o país, ou seja, pessoas que estavam no governo, pessoas que ajudavam a controlar o Estado e colocar ordem no Estado. E também pessoas que lutavam na guerra. Esses eram os Kshatriyas. E por último, tinham os Brahmanes. O que seriam os Brahmanes, que era a casta mais alta na Índia? Eram as pessoas relacionadas ao conhecimento, ou seja, as pessoas que tinham conhecimento espiritual. Era a classe que se dedicava a instruir mentalmente as gerações sobre conhecimentos espirituais. E o Siddhartha, ele era filho de um Brahmane. E esse Siddhartha, que era filho de um Brahmane, ele queria abandonar tudo quando ainda era criança, ou seja, sair da casa dos seus pais para buscar a iluminação espiritual junto com uma tribo, não exatamente uma tribo, mas junto com um grupo de pessoas que saíam vagando por aí, quase como mendigos, apenas meditando e se concentrando e sobrevivendo do que o mundo, do que as pessoas davam para ela. E aí, obviamente, o pai de Siddhartha, vendo uma criança de 8 anos querendo abandonar a casa e etc., para perseguir esse sonho da espiritualidade, da iluminação, não quis deixar. Mas o Siddhartha foi persistente, muito persistente, ele passou dias sem comer, dias insistindo nessa ideia, até que eventualmente o pai dele viu, cara, eu não tenho como manter meu filho em casa, e o pai dele foi lá e deixou o Siddhartha, ainda criança, com 8 anos de idade, partir junto com esses Brahmanes. E aí, esse livro conta que depois que o Siddhartha tinha ficado adulto, lá para os seus 18 anos, depois de ter passado muito tempo meditando, ele resolveu tomar um novo rumo da vida dele, que ele foi para uma cidade e ele queria ver o que virava da vida como comerciante, basicamente. E aí, ele como comerciante, chegou lá, ele sabia ler, uma coisa que era rara na época, falou com um comerciante, ele conseguiu um emprego, e logo depois ele aplicou essa mesma disciplina espiritual que ele utilizou para tentar controlar sua própria mente para o trabalho, e se tornou um comerciante super, ultra bem sucedido. E existe uma frase do livro que me chocou, me marcou bastante. Ele diz alguma coisa parecida com isso, que quando ele quer alguma coisa, ele se sente como uma pedra indo em direção ao lago. Quando você taca uma pedra em direção ao lago, a pedra vai, afunda e cai lá no fundo. Da mesma forma, o Siddhartha fala, você tem que estar uno sua mente com o que você quer fazer, para que você lance a sua mente para aquele objetivo e, eventualmente, esse objetivo vai ser atingido, porque você está lançando
ele para o mundo de forma fixa. Não existe uma opção de falha, na sua mente só está, ok, isso aqui vai dar certo. É uma coisa um pouco difícil de explicar, mas é algo que foi bem impactante essa frase. E aí, resumindo, ele acaba virando um comerciante muito bem sucedido. No final, ele, depois de ficar adulto lá para os seus 40 anos, ele acaba largando tudo e voltando à vida de monge, e no final encontra a iluminação. E, enfim, é uma história muito bonita e é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E esse livro me ajudou muito a entender o poder de direcionar a minha mente para um objetivo só. Então esse daqui é a minha primeira recomendação para você, Siddhartha de Hermann Hesse. É um livro que você lê em uma sentada só, porque é bem curtinho, umas 80, 100 páginas, você consegue ler ele várias vezes ao longo do tempo. E, cara, é um livro sensacional. Agora, qual que é o segundo livro dessa lista? E o segundo livro dessa lista é a autobiografia de Arnold Schwarzenegger. Bom, para quem não sabe, Arnold Schwarzenegger, o famoso bodybuilder, ele nasceu na Áustria como uma criança pobre perto da época do final da Segunda Guerra Mundial. O pai dele chegou a lutar na Segunda Guerra Mundial e ele era uma criança normal, tinha um irmão e tudo mais, e ele tinha um sonho de ser rico, de se mudar para os Estados Unidos, de virar um ator de Hollywood e tudo isso. E aí, o livro mostra desde como ele saiu daquela criança com muitos sonhos para como ele começou a treinar, como ele conseguiu se tornar Mr. Olympia tão jovem, se eu não me engano, 16 anos de idade. Depois ele foi para os Estados Unidos, ele começou empresas de sucesso nos Estados Unidos, ele se tornou o governador do estado da Califórnia, se tornou ator de Hollywood, ele se tornou todas as coisas que ele imaginava quando ele ainda era uma criança. E dentro desse livro, além de contar toda a história do Arnold Schwarzenegger, ele passa um pouco do modelo mental que ele utilizou durante o tempo para conseguir pegar essas ideias mentais e transformar em uma realidade tangível. E uma coisa que eu achei bem legal também é que o Arnold Schwarzenegger, nesse livro, fala sobre as práticas de meditação que ele fazia, que é uma coisa que eu falo nesse canal que você deveria fazer. Inclusive tem um livro, tem um vídeo nesse canal que pode te ajudar com isso. E, cara, foi um livro muito impactante que mostra como você pode sair do nada e utilizar sua própria mente para fomentar um plano, criar um plano. Ele, quando criança, já sabia que ia crescer, que ele ia se tornar Mr. Olympia, que ele ia para os Estados Unidos, que ele ia ser ator. Ele sabia, criança. Por quê? Porque ele tinha um plano e ele acreditava nesse plano e ele executou aquele plano à risca. Sempre que alguém chega e me fala, Miguel, como é que eu faço para chegar em determinado lugar? A primeira coisa que eu falo é, cara, você precisa de um plano e executar esse plano. Se seu plano for de acordo com a realidade, ou seja, se seu plano você faz A mais B e resulta em C, e na prática A mais B resultar em C e não em D, você seguindo esse plano vai obter o resultado desejado. Então, essa é uma das lições que esse livro me ajuda a trazer com bastante clareza. É a minha recomendação para você. Terceiro livro dessa lista que a gente vai falar aqui hoje, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse daí já é um livro bem clássico que foi indicado por muita gente e basicamente esse livro ele foi tirado de um jornal que postava tirinhas sobre educação financeira, não exatamente tirinhas, mas histórias sobre educação financeira de um cara chamado Arcade. Eu não lembro se o nome dele é Arcade ou se ele vivia em Arcade, desculpa. Agora me deu um branco do nome do cara. Mas esse cara era um cara pobre, ele juntou o dinheiro e depois ele estava gastando esse dinheiro tudo, não tinha mais dinheiro, etc. E aí, nessa história, ele conhece um cara rico, esse cara rico passa algumas lições para o Arcade e o Arcade começa a executar essas lições e ele aprende como ganhar e sustentar dinheiro. E algumas das lições, a lição mais importante que eu aprendi nesse livro é o seguinte, e isso é um erro que muitas pessoas cometem no seu dia a dia quando vão investir, quando vão fazer alguma coisa, que é, por exemplo, suponha que tem um amigo seu que é um pescador, ok? E esse amigo seu que é pescador chega para você e fala, cara, vamos investir em joias. Tananã, isso aqui é um mercado muito promissor, vai dar muito certo. Daí você pega seu dinheiro suado que você trabalhou tanto, coloca nesse projeto com esse amigo seu que é pescador e quer investir em joias, e depois esse cara compra as joias erradas e faz merda com o seu dinheiro. E você perde tudo. Ou seja, não...
você confia em uma pessoa, você faz alguma coisa em uma pessoa que domine determinado assunto. Se você quer investir, criar um negócio relacionado a joias, você faz isso junto com um joalheiro. Se você quer criar um negócio relacionado a peixes, você procura um pescador. Ou seja, atue com pessoas que tenham conhecimento e experiência em determinada área. Não coloque seu dinheiro nas mãos de alguém que não tem experiência em determinada área para executar coisa de determinada área. E cara, essa daqui foi uma lição que eu levei para toda a vida. Sempre antes de contratar alguém ou de fazer qualquer tipo de projeto, eu vejo, caramba, essa pessoa realmente tem conhecimento sobre tal assunto? Se sim, aprovado. Se não, ele tiver conhecimento sobre um assunto análogo, bom, é mais difícil de se trabalhar com essa pessoa, entende? E tem mais várias lições preciosas nesse livro, como pagar a si mesmo. E pagar a si mesmo não é chegar e comprar um cachorro quente quando você receber seu salário, não. Pagar a si mesmo é pegar uma parte do que você ganha e jogar para a sua conta bancária, pagando a você mesmo, sem gastar aquele dinheiro. E várias outras lições muito importantes sobre fazer dinheiro que esse livro contém. É um livro super curto também. Você também consegue ler em uma sentada, deve ser umas 60 páginas, 80 páginas, é um livro bem curto e que foi muito impactante para mim. Agora, vamos para o quarto e último livro dessa lista, You Can't Hurt Me, de David Goggins. Bom, você também pode ler a versão em português com o nome Você Não Pode Me Ferir. E esse livro é uma autobiografia do David Goggins, que é um Navy SEAL, um cara que estava na Marinha dos Estados Unidos, um cara super durão, que já correu maratonas de 190 quilômetros com a perna quebrada. Ele nasceu em uma situação super difícil, tinha problemas na família, pai que batia na mãe, pai que batia nele, surrava todo mundo. E uma infância muito difícil, e essa história conta como ele descobriu como quebrar todos os limites mentais que ele tinha e como ele usava a força da mente dele para vencer a força do corpo, correndo maratonas de centenas de quilômetros, correndo 2, 3 dias sem parar. Imagina, cara, correr 200 quilômetros sem parar, correr 190 quilômetros com a perna quebrada e vários outros tipos de coisa. E nesse livro ele mostra basicamente como a mente dele funciona, a história dele, e por meio disso você ganha inspiração para quebrar seus limites, porque se um cara aguenta correr 190 quilômetros com o tornozelo quebrado, você não vai aguentar trabalhar mais meia hora enquanto você estiver cansado para conseguir alcançar seus objetivos. Bom, logo depois de ler esse livro, eu saí de casa e fui correr 10 km. Fazia anos que eu não corria 10 km. Eu só tinha corrido 10 km uma vez antes disso. E eu fui lá e consegui correr 10 km, mesmo sem nenhum preparo prévio, simplesmente porque eu forcei a minha mente a fazer. Basicamente, teu corpo aguenta pancada. Teu corpo aguenta, só que sua mente fica cansada. Tipo, eu não vou aguentar tanta dor. Na verdade, é tua mente que não aguenta dor, teu corpo aguenta pancada. Se tu falar, corre 30 km mesmo sem preparo, teu corpo aguentaria, você não ia morrer correndo 30 km, mas sua mente te mandaria parar. Então, meio que o livro mostra como você usar a sua força de vontade sobre sua mente para fazer as coisas que você quer com seu corpo. É um livro excelente. E é isso, pessoal, essas daqui foram as 4 recomendações de livro. E se você quer saber mais sobre um conceito fundamental que é abordado tanto no livro de Siddhartha, que é jogar sua mente em uma direção só, quanto no livro do Arnold Schwarzenegger, de fazer planos e jogar esses planos em uma direção só, executar aquilo e criar a sua vida, você precisa aprender a controlar a sua mente. E é isso que eu te ensino nesse vídeo que vai aparecer aqui em algum lugar. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.